irmãos e irmãs. Coloquemos em pé e leiamos o texto da palavra de Deus aí de nossa liturgia. Firmarei nova aliança com a casa de Israel. Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34, nós vamos fazer leitura responsiva deste texto. Jeremias 31, de 31 a 34, leitura responsiva. Diz assim o texto da palavra de Deus: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, que todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Louvado seja o Senhor Deus. Nos chama, nos convida ao louvor nesta manhã, porque Ele é aquele que firma a aliança e perdoa a nossa iniquidade. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor. Convido o nosso pastor, reverendo Silas, para que nos conduza a Deus nesta oração de adoração ao Senhor Deus e Pai. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno, como é maravilhoso saber essa realidade que o profeta falou há tanto tempo atrás, que o Senhor muda, que o Senhor está conosco, que o Senhor transforma a nossa vida e nos congrega para realizar aquilo que o ser humano deve fazer, que é cultuar ao único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos o privilégio de estarmos aqui nesta manhã e entregamos cada atitude, cada ato, cada pensamento, cada momento deste culto diante do Senhor, para a honra e glória de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, e para a edificação do seu povo que aqui se reúne, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, e no 105, cantemos ao Senhor Deus a certeza do crente. Say
satisfação de receber para participar conosco do grupo desta manhã, um grupo querido do nosso coração, que nós acompanhamos há algum tempo e que pudemos no dia de hoje recebê-los aqui. É o grupo Vocal Livre. Os convido para vir à frente e participar conosco nesse momento com um cântico em louvor ao Senhor Deus e apresentar aí o grupo, por favor. Bom dia, irmãos. Para nós é um prazer muito grande poder estar aqui essa manhã, partilhando a palavra de Deus e a comunhão aqui com vocês. A gente vai compartilhar um pouquinho das músicas que têm inspirado a nossa vida através da mensagem de Deus, e a gente espera que também seja assim na vida de vocês. Minha oração
Romanos, capítulo 3, de 21 a 24. Nesta manhã, vimos a igreja para ouvir a palavra de Deus e preparar o nosso coração também para participar da ceia do Senhor Deus. Este, portanto, é o momento em que vamos nos preparar o nosso coração, nos examinar para este momento. Romanos, capítulo 3, de 21 a 24, diz assim: mas agora, sem lei,
se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Baseados nessa palavra, de que somos pecadores e pecadoras carentes da graça de Deus, vamos fechar os nossos olhos e buscar a Deus em oração, preparando-nos para a ceia, para receber a mensagem, colocando diante de Cristo Jesus, da cruz do Calvário, do túmulo vazio, daquele que ressurgiu e está sentado à destra de Deus, nosso pecado, nossa transgressão, na certeza de que Ele nos ouve e perdoa o pecado. Oremos, irmãos e irmãs.
certos do perdão que vem na cruz de Cristo. Coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e leiamos juntas, o texto que João relatou ali no capítulo 1, versículo 29. Leiamos a uma só voz esta afirmação. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nosso Deus, porque em Cristo Jesus nós temos o perdão. Cantemos, irmãos e irmãs, o hino de número 88, um belo hino que fala deste amor perene do nosso Pai. Hino de número 88, louvemos ao Senhor. Sol,
em pé, irmãos e irmãs. Oremos ao Senhor. Convido nossa irmã Eliane Ozes, por favor, que nos conduza a Deus em oração. O microfone vai chegar aí, viu, Eliane? Oração de gratidão a Deus pelo perdão recebido em Cristo Jesus. Oremos. Deus, como é grande o seu amor por nós. Estamos aqui com os corações agradecidos para dizer que amamos o Senhor, que aceitamos o sacrifício de Jesus, que por amor morreu naquela cruz por cada um de nós. Muito obrigado por esse grande amor e porque nós sentimos esse amor a cada dia nas nossas vidas, recebendo as bênçãos que o Senhor nos dá a cada momento. A bênção da vida, da saúde, a bênção da igreja, da família. Muito obrigado, Deus. Nós não temos outra coisa a dizer. Muito obrigado pelo seu grande amor por nós. E por isso nós queremos te louvar e te amar cada vez mais. Aperfeiçoa as nossas vidas e dá-nos uma vida mais santa e reta diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. Nós te agradecemos por tantas coisas e pedimos que continue a nos abençoar e encher o nosso coração desse grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, grupo vocal do Meus olhos ao monte.
porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Abramos, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Os irmãos que estão aqui, os internautas que estão em casa, se quiserem acompanhar, 1 Coríntios capítulo 11, leremos a partir do 17, indo até o 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 17 a 34. Diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for perguntas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos edifique nesta manhã. Amém. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã, Senhor, mais uma vez, as Tuas misericórdias, Pai, se renovaram para conosco, e elas não têm fim, ó Deus, renovam-se manhã após manhã, porque Tu és um Deus fiel. Louvamos-Te, ó Pai, por Tua presença no santuário, em nossas vidas, no culto que prestamos a Ti.
Louvamos-te, ó Pai, por tua palavra lida, aberta diante do teu povo. Queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em tua presença, servindo, Senhor, para orientação, edificação, conforto, exortação das nossas vidas nesta manhã. Permita, Senhor, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos no Senhor Jesus Cristo, há um texto da Escritura que talvez aqui muitos saibam de cor, que eu digo que é um texto impossível de ser cumprido. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, que não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Esse é o texto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu tenho para mim que esse texto é um texto impossível de ser cumprido, por duas razões. Primeiro, porque a nossa mente é muito fraca e nós somos por demais esquecidos. Esquecemos facilmente das coisas. E os benefícios do Senhor para com a nossa vida são muitos. Não dá para contar. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós podemos esquecer, irmãs e irmãos, da bênção da água que nós bebemos. Nós podemos esquecer da bênção do ar que nós respiramos, sem o qual não conseguiríamos viver. Nós podemos esquecer da bênção de olhar para a natureza, de olhar para um pássaro bonito, para um canto das aves, para as flores que se renovam. Nós podemos esquecer. A nossa mente é fraca e nossa memória é muito falha. Pensando nisso, pensando ou ajudando-nos a não esquecer do maior benefício que o Senhor Deus proporcionou ao seu povo, às nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser entregue nas mãos dos homens, numa pequena refeição com os discípulos, vai instituir a Eucaristia, o sacramento da ceia do Senhor, como um memorial, a nos relembrar ou a não deixar que esqueçamos do maior benefício que Ele fez por mim, por você, vindo a este mundo, morrendo na cruz, ressuscitando por nós. O texto que nós lemos, irmãs e irmãos, Paulo está um pouco bravo, porque foi informado por alguns irmãos que a igreja de Corinto estava desvirtuando algumas coisas, e dentre elas desvirtuando este memorial que o Senhor Deus tinha instituído. A ceia, a Eucaristia, era quase que praticada em cada domingo. E de repente em Corinto isso foi completamente desvirtuado, porque aquilo que devia ser um banquete espiritual, um momento de deleite espiritual, de edificação, passou a ser um momento de ruínas, de desvirtuamento da igreja. As pessoas comiam, não esperavam uns pelos outros, se embriagavam com o vinho da Eucaristia. Então Paulo escreve na sua carta, quase que dedicando o capítulo 11 para tentar resolver esse problema. E quando ele faz isso, irmãs e irmãos, ele deixa de forma clara algumas lições deste momento, algumas lições da Eucaristia. E eu queria rapidamente nesta manhã repassá-las a vocês. Lições da Eucaristia. Quero afirmar primeiramente, irmãs e irmãos, que uma gloriosa mensagem
é proclamada neste momento. Uma gloriosa mensagem é proclamada no momento em que nós nos reunimos ao redor da mesa do Senhor, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai relembrar, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois ele dá graças, parte o pão, depois como o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança derramada no meu sangue. Irmãs e irmãos, quando nós nos reunimos no primeiro domingo de cada mês para participar da ceia, da Eucaristia, uma gloriosa mensagem é proclamada e que nós nunca devemos esquecer. A razão de ser da pessoa encarnada de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, o seu sangue derramado, a cruz. Embora hoje algumas pessoas querem tirar a cruz do cristianismo, algumas igrejas não gostam da cruz, porque a cruz fala do meu pecado, da minha miséria, fala por que Jesus morreu. Uma gloriosa mensagem é proclamada, irmãs e irmãos, quando nós comemos o pão e tomamos o cálice. A ceia foi instituída para que nós não esquecêssemos disso. Lições da Eucaristia, uma gloriosa mensagem é proclamada. É pela morte de Jesus Cristo que eu tenho vida hoje. É pelo sacrifício de Jesus hoje que eu fui perdoado, que eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Eu não posso esquecer disso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça, principalmente deste benefício. Que esse memorial me ajuda a lembrar. Lições da Eucaristia, uma gloriosa mensagem é proclamada. Em segundo lugar, irmãs e irmãos, lições da Eucaristia, uma solene advertência é feita. O apóstolo Paulo, tentando resolver aquele problema, do qual a ceia se tornara ali em Corinto, faz aqui uma solene advertência no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Lições da Eucaristia. Se uma gloriosa mensagem é proclamada, irmãs e irmãos, uma solene advertência é feita. Sempre existiu uma preocupação muito grande por parte da igreja, e principalmente da igreja reformada, a participação dos comungantes na Eucaristia. Isso foi motivo de controvérsia, de briga lá em Genebra com Calvino, com muitas pessoas, porque havia uma preocupação dele, de levar a sério essa advertência que é feita aqui. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Irmãs e irmãos, participar da ceia indignamente é um grave pecado. Nos tornamos réu do corpo e do sangue do Senhor. O que está por trás dessa advertência? Em que consiste esse participar indignamente? Quando eu participo do pão, quando eu tomo o cálice, sem ter a consciência do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, eu estou participando de uma forma indigna.
Por isso que às vezes o sacerdote que está aqui à frente da mesa vai dizer: todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador devem e podem participar desse momento. Então, se você não crê no sacrifício vicário de Jesus Cristo, você não deve participar desta hora. Porque a integridade está nisso. Num certo sentido, irmãs e irmãos, todos nós somos indignos de participar desta hora. Não é hora de mérito, é hora de graça. É meio de graça para com as nossas vidas. Na verdade, então, aí está a dignidade de reconhecer a nossa integridade e reconhecer que não é por mérito meu que eu estou participando, mas é um oferecimento da graça de Deus para com a minha vida. Mas, irmãs e irmãos, se você não crê no sacrifício de Jesus Cristo por sua vida, você não deve participar desta hora, porque há aqui uma solene advertência. Lições da Eucaristia, uma solene advertência é feita. Em terceiro lugar, irmãs e irmãos, uma ordem clara é dada. Uma ordem clara é dada. Lições da Eucaristia, uma gloriosa mensagem é proclamada, uma solene advertência é feita e uma ordem clara é dada. Os versículos 28 e 29: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Há uma ordem clara na Eucaristia. Irmãs e irmãos, este memorial que o próprio Senhor instituiu, tem a capacidade de nos fazer voltar ao passado. E quando nós voltamos ao passado, nós olhamos, nós lembramos da cruz de Cristo, do sangue derramado, do corpo pregado na cruz. Olhamos para o passado e percebemos a obra de Cristo. Mas também, irmãs e irmãos, este momento, este memorial do Senhor Jesus Cristo aponta-nos para o futuro. E quando aponta para o futuro, tem a capacidade de nos lembrar que o Senhor voltará gloriosamente, triunfantemente. E Paulo aponta isso aqui, até que Ele venha. A ceia nos faz olhar para o passado. A ceia nos faz olhar para o futuro. Mas, irmãs e irmãos, a ceia também nos faz olhar ao redor, porque é momento de comunhão, é corpo de Cristo, é povo de Deus, e ao olhar ao redor nós acolhemos o irmão, acolhemos o próximo, é meu irmão com quem vou morar no céu com ele. Mas, irmãs e irmãos, a ceia nos faz olhar para o passado, olhar para o futuro, olhar ao redor, mas a ceia obrigatoriamente me faz olhar para mim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. E às vezes, irmãs e irmãos, nós não gostamos de olhar para dentro de nós mesmos, porque nós nos aperfeiçoamos, nós nos tornamos mestres e doutores em olhar para o outro, em ser tolerante para com o outro, preconceituoso para com o outro, mas nós não gostamos de olhar para nós mesmos. E esse momento é o momento que nos obriga a olhar para o passado, para o futuro, ao redor, mas olhar para dentro de nós mesmos. Então, uma ordem clara é dada. Examine, pois, o homem a si mesmo. E, meus irmãos, todas as vezes que nós fazemos um exame superficial de nós mesmos,
nós vamos nos tornar mais críticos e intolerantes com os outros. Todas as vezes que nós... Acho que eu vou tirar, viu? Todas as vezes que nós fazemos um exame superficial de nós mesmos, nós nos tornamos críticos e intolerantes para com os outros. Quer ver um exemplo? Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11. João registra que um grupo de religiosos estavam tentando colocar o Senhor Jesus numa sinuca de bico, tentando ter com que o acusar. E esses homens descobrem uma mulher que estava adulterando, e ela é pega e levada ao centro, e Jesus agora é arguído. Senhor, na lei Moisés mandou apedrejar tais mulheres, embora pega em adultério, não estava ali o homem, só a mulher. O que o Senhor diz? E o Senhor Jesus, na sua resposta, obriga cada um a fazer um exame de si mesmo. Aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra na mulher. Então, irmãs e irmãos, há uma ordem clara e dada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Note que às vezes nós cometemos um erro aqui. Já vi muita gente fazendo o exame e não participar. É fazer o exame e participar. É fazer este exame aqui e participar, porque a graça já foi oferecida, Jesus já morreu por você. Examine, mas faça isso reconhecendo o seu pecado, a sua miséria. Você participa, não é privilégio do mérito, mas é por causa do oferecimento da graça do nosso Deus. Uma ordem clara é dada. Lições da Eucaristia. Uma gloriosa mensagem é proclamada. Uma solene advertência é feita. Uma ordem clara é dada. E em quarto e último lugar, uma dolorosa realidade é constatada. Uma dolorosa realidade é constatada. Nos versículos 30 a 34, o apóstolo Paulo explica: eis a razão, eis o motivo, porque há entre vós, lá em Corinto, muitos fracos, doentes, e não poucos que já haviam morrido. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O apóstolo Paulo aqui fala de uma disciplina que o próprio Senhor vai aplicar à sua igreja. Então, irmãs e irmãos, a nossa participação na Eucaristia, de forma desatenta e descuidada, pode produzir resultados desastrosos. Ele fala aqui de doenças, de enfraquecimento e até de morte. Tal a seriedade desta hora. Então eu queria, nós vamos já participar da Eucaristia. Que nós participássemos, irmãs e irmãos, da Eucaristia com qualidade, sabendo dessas lições, sabendo que há uma gloriosa mensagem por trás desta hora, sabendo que há aqui uma solene advertência que é feita pelo apóstolo, uma ordem clara é dada: olha, de olhar para dentro de mim mesmo e participar de forma consciente, de qualidade, para que essa participação venha de fato
se tornar meio de graça para a minha vida espiritual. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos ajude e que participemos agora da ceia conscientes dessas lições da Eucaristia. Amém, irmãos? Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos os nossos inários. Vou pedir a ajuda aqui do nosso irmão Hélio, voltou de sua viagem, que nos conduz aqui na regência deste hino 341, Vera Páscoa, nos preparando para esse momento tão importante da fé cristã. Após o cântico deste hino, quero convidar os irmãos presbíteros da igreja que nos auxiliem aqui para a distribuição da ceia do Senhor. Irmãos, o texto diz que o Senhor Jesus, antes de partir o pão, ele deu graças. Daí a palavra Eucaristia, ações de graça. Nós também vamos dar graças a esta hora, por esta hora, e também consagrando esses elementos que são retirados do uso comum do dia a dia e colocados agora como símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Quero convidar o presbítero Hélio Camargo que nos conduza a Deus nessa oração de ação de graças e também de consagração dos elementos. Deus Pai, ao teu decreto, envolvido pelo teu amor, as coisas acontecem. E nós te agradecemos por isso, ó Deus, porque o Senhor tem o controle de tudo. Nesse momento, ó Deus, que nós vamos participar da tua ceia, que nós tenhamos o mais profundo do nosso sentimento, do nosso coração, esta convicção de que o Senhor é o nosso Deus, é aquele que controla as nossas vidas e controla tudo. Mas que nós também tenhamos a consciência de que nós temos que cumprir com os teus ensinamentos.
nós temos que ser testemunhas do Teu nome. Nós temos que te servir como o Senhor quer. Faz de nós, ó Deus, verdadeiros instrumentos, verdadeiras testemunhas e verdadeiros servos Teus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta mesa não é a mesa da igreja presbiteriana. Esta mesa é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse no centro da mensagem, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador devem e podem participar desta hora. Peço apenas aos irmãos e às irmãs que aguardem ao receberem o pão, esperem para que possamos comer todos juntos. Também, enquanto acontece a distribuição, nós queremos cantar o hino 260, que está indicado em nosso boletim. Se alguma irmã ou irmão prometido, por favor, queira manifestar-se e será servido.
uma gloriosa mensagem é proclamada. O amor de Deus, como amo dele todos. De igual modo, meu irmão e minha irmã, você participou deste momento do pão. Convidamos você também para tomar em suas mãos o cálice, que é o memorial do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Pegue o cálice e aguarde para que juntos possamos beber a fé. Enquanto aguardamos para juntos beber, vamos cantar o hino 269. Seja bendito
O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Bebamos dele todos. Aprendemos hoje que a ceia também é um momento de comunhão em que olhamos para o próximo. Vamos aproveitar então esse momento de graça, de misericórdia. Vamos abençoar o nosso irmão, nosso próximo, dizendo graça e paz nesta saudação comunitária. Aproveite esse momento para conversar, para cumprimentar o irmão ao lado, desejar graça e paz. Graça e paz, irmãs e irmãos. Nossa igreja se sente honrada com a presença das irmãs e dos irmãos, especialmente dos nossos irmãos que nos honram com a visita. O grupo que trouxe mensagens edificantes com a vez da voz, a música, sejam bem-vindos. Além do grupo, também destacar aqui a presença da nossa irmã Luísa e do Maurício, não é isso? Isso, que bom que estão aqui conosco. E também dos nossos irmãos da família globalizada, né? O nosso irmão Hélio, que voltou, Helenira, depois de uma temporada lá em Londres, né? Foi ver a Rainha Elizabeth, né? E agora Elisa, né? Rainha Elisa, Andréia, enfim, os irmãos que estão retornando, a nossa alegria em acolhê-los aqui. Colocar então em pé e vamos orar ao Senhor. Contexto ainda do Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo, viu? Mesmo que o Juan faça falar por si, não tem problema, fica à vontade, viu? Nós não temos problema com criança, né? Criança é criança, deve ser respeitada. Fica à vontade, viu, Leonardo? Que alegria vê-la você como o pequeno Juan da Bíblia, né? Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Há aqui um pedido de oração do pai do nosso irmão, seu Carlos Freire, do senhor Jaime. Ele fará uma cirurgia amanhã, segunda-feira, não é isso, Carlos? Então vamos orar também por ele. E eu também quero aproveitar aqui. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, o nosso coração se alegra em Ti, Senhor, nesta manhã, neste culto que nós prestamos tão somente a Ti. O nosso coração se alegra, Senhor, pelos irmãos no culto que prestamos a Ti.
O nosso coração se alegra, Senhor, por Tua palavra, que é sempre viva, é sempre eficaz e sempre tem falado ao nosso coração. O nosso coração se alegra, Senhor, em Teu amor demonstrado na cruz do Calvário. Dá-nos, Pai, um bom dia em Tua presença, abençoando, Pai, o Teu povo para a honra e glória do Teu nome, nesta nova semana que estamos iniciando. Cada irmã, cada irmão, que todos nós, Senhor, sejamos alvos da Tua graça, da Tua assistência sobre as nossas vidas. Eu quero pedir, Pai, por todos os nomes que estão listados aqui em nosso boletim, pessoas que procuram a igreja, Senhor, querendo o Teu favor, a Tua bênção. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoá-los para a Tua honra e para a Tua glória. Em especial, Senhor, eu quero orar para o Senhor Jaime, na cirurgia que fará amanhã. Toma conta, Senhor, de todo o centro cirúrgico, abençoando para que a cirurgia ocorra com sucesso, ó Deus, e ele tenha a sua saúde completamente restaurada, restabelecida. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O Senhor esteja ao teu lado, como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés, firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com todos nós e com todo o povo de Deus nesta terra, hoje, aqui, agora e para sempre. Amém, Senhor. Sentar, irmãos. Ouçamos mais uma vez.
Som. Oi. O vocal livre estará ali no hall de entrada da igreja, no átrio, apresentando seus trabalhos, CDs, se você quiser adquirir. Você pode vir conversar com eles aqui agora, saber da história deles. À noite estarão conosco de novo, participando aqui do culto conosco. Então você tem a possibilidade de ouvir mais uma vez essa bela participação. Bom, muito obrigado. Quer falar? Pois não. Você quer lá na frente? Vamos lá, só mais um minutinho, só. Nós temos um recado. Irmãos, em virtude da presença desse belo conjunto vocal livre, o coral não cantará hoje à noite. Eles estarão almoçando uma comida deliciosa no Benaiá hoje, né? Lá com os nossos idosos. Se bem que os nossos idosos provavelmente já estão almoçando. Mas em virtude então da presença dele, o coral não cantará à noite. Em virtude de uma notícia que o reverendo Ailton vai dar para a igreja logo mais, o nosso coral não ensaiará hoje. Uma notícia que afetou muito a nossa família também. Compõe bastante o nosso coral, então o coral também vai ser bastante afetado. Obrigado. Quiser acompanhar o conjunto do Benaiá, pode ir, né, irmãos? Pode ir lá, né? Quem quiser acompanhar o conjunto, né? Não para o almoço, depois do. O Reverendo Jabes deve ir, então quem almoçar depois dele vai passar apertado. Irmãs e irmãos, nós queremos apenas comunicar com pesar o falecimento do senhor Plínio, na cidade de Descalvado, que é irmão do senhor Tozinho, 94 anos. Pedimos aos irmãos que orem em favor da família estar enlutada. Já bem de idade, irmão do senhor Tozinho, deve agora ir para Descalvado para participar do ofício fúnebre. O senhor Plínio de Oliveira Camargo.